Em junho de 2013, uma onda de protestos tomou conta das ruas do Brasil. Ao longo do mês, foram realizadas dezenas de manifestações em mais de 50 cidades brasileiras e até em algumas cidades do exterior. Ao todo, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas tenham saído às ruas. Essa é uma citação do livro Atos que Viraram Fatos, obra de duas professoras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Denise Paiero e Rosana Schwartz. O livro aborda as Jornadas de Junho, que foram as manifestações que ocorreram em diversas cidades brasileiras no ano de 2013. Esse livro é um trabalho que vem sendo feito ao longo de 20 anos, né? Por incrível que possa parecer. Então, eu vinha pesquisando jornalismo e protestos, então como os protestos aparecem na mídia há muito tempo, e aí a gente atualiza falando dos protestos a partir de 2013 também. A professora Rosana tinha uma pesquisa de história dos protestos, e aí nós percebemos que tínhamos muito em comum e conseguimos juntar os dois trabalhos para conseguir fazer um só. Os manifestantes protestavam contra o aumento do valor da passagem de ônibus em São Paulo, capital paulista. Na época, o valor da passagem subiu de R$ 3,00 para R$ 3,20. No livro, as autoras abordam as transformações que os protestos sofreram ao longo das últimas décadas até chegar às manifestações de 2013. Passa pelos anos 70, 80, então a gente fala de como é que eram os protestos naquela época, né? Principalmente a Rosana, até que a gente chega por volta do ano 2000, e eu falo bastante sobre como a mídia cobre protestos, então o que dá visibilidade, como é que o jornalismo olha para as manifestações de protesto, né? E aí a gente chega até os protestos em 2013 e o uso da internet, como é que a internet modificou a forma de protestar, de organizar protestos, de dar visibilidade para os protestos. História é literatura, é narrativa. Você escreve a história de acordo com o seu olhar, a sua construção. Então, como que estes jornalistas estão escrevendo essa história? O que está por detrás disso, não é? Então, o olhar do próprio veículo de comunicação, da onde ele pertence, os direcionamentos, o jornalista, como é que ele se sente, às vezes, trabalhando numa determinada instituição. Publicado pela editora Mackenzie, o livro mescla jornalismo e história. É uma obra que busca trazer luz sobre um momento conturbado da história brasileira. A função da editora é justamente isso, é divulgar o conhecimento gerado aqui dentro. A editora tem várias coleções diferentes, tem coleção voltada para livros didáticos, para a sala de aula, para os alunos, que é a Conexão Inicial. Publica as melhores teses de doutorado também, que é outra coleção, Saberes em Tese, e publica livros como esses que têm relevância para nós. O livro Atos que Viraram Fatos se torna mais atual do que nunca ao promover debate sobre um tema relevante que afeta a nossa sociedade. O título, ele é muito significativo, porque se você não escreve um ato, ele não vira fato, ou seja, as pessoas não ficam conhecendo aquele episódio. Quantos atos aconteceram na história e que não foram registrados e por isso a gente desconhece?